Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula sobre o módulo de Dockers na AWS. Nesta aula vamos nos aprofundar no serviço de ECS, Elastic Container Service. Essa ainda será uma aula teórica, porém vamos nos aprofundar nas features ou nas funções que são disponibilizadas nesse serviço, antes de partirmos para o nosso hands-on. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e caso goste do nosso conteúdo, não deixe de comentar e deixar a sua curtida. O ECS, ou Elastic Container Service, é um orquestrador proprietário da AWS. Ele é um serviço totalmente gerenciado de orquestração de containers que ajuda a implementar, gerenciar e escalar facilmente a sua aplicação containerizadas na AWS. O Amazon ECS também se aproveita da tecnologia sem servidores ou serverless da AWS, conhecida como Fargate, para fornecer operações de containers autônomos, o que reduz o tempo gasto em configuração, aplicação de patches e segurança dos seus servidores EC2 que podem ser utilizados para compor um cluster ECS. Ao invés de você se preocupar com o gerenciamento do plano de controle ou control plane, complementos e nós, o Amazon ECS permite que você crie aplicações rapidamente e expanda o seu negócio. Ou seja, você consegue focar nas regras de negócio da sua aplicação e deixar de focar em infraestrutura. Nesta imagem, podemos identificar dois modos de deploys de containers suportados pelo ECS, ou seja, dois modos de provisionar clusters ECS que vão administrar os seus serviços baseados em containers. No diagrama, nesta imagem, podemos ver mais à esquerda o modelo clássico de criar um cluster ECS, baseados em servidores EC2. Neste modo, é necessário provisionar e escalar as instâncias EC2 para formar um cluster ECS capaz de administrar os seus containers e aplicativos do seu business, do seu negócio. Ou seja, além de administrar o número de containers rodando, você também deve controlar através de um auto-scaling group quantos servidores devem estar rodando para atender a demanda da sua aplicação. Muito mais complexo que o segundo modo, que é baseado no cluster Fargate, que é a opção serverless de entrega de containers. Nesta opção é possível focar mais na regra de negócio e administrar apenas os containers, não se preocupar com a infraestrutura. É mais próximo do módulo ou do serviço que já vimos aqui no canal, que é o Lambda. Neste modo, você só define a CPU da sua task e a memória também da sua task ou container, bem parecido ali com o modo de usar lambdas na AWS. Usando este módulo, você vai ser capaz de entregar
software muito mais rápido na AWS, pois você não precisa se preocupar ou provisionar instâncias EC2, infraestrutura, pode partir direto para o desenvolvimento e testes do seu software. Nos aprofundando um pouco mais na arquitetura do ECS baseado em Fargate, temos um exemplo de um cluster provisionado em uma região e VPC na minha conta AWS. Eu estou dividindo o meu cluster em 2 zonas de disponibilidade para que a minha aplicação tenha alta disponibilidade em minha região. Desta forma, eu posso escalar as minhas tasks ou serviço nas 2 zonas de disponibilidade disponíveis em minha VPC e manter o meu serviço, além de ter alta disponibilidade, também escalável de forma horizontal. E neste desenho você pode também identificar INIs, que são interfaces de rede. Cada task ou container provisionado no seu cluster terá um próprio IP anexado ao container. Vamos ver isso ainda no nosso hands-on. Já neste outro diagrama de cluster ECS, mas agora com EC2, podemos ver que a arquitetura já se torna um pouco mais complexa. Temos novamente uma região e uma VPC, com 2 zonas de disponibilidade, e temos agora um Auto-Scaling Group, que vai orquestrar a escala horizontal dos nossos servidores EC2 ou do nosso cluster ECS, pois as nossas tasks e serviços estarão rodando dentro de servidores. Então, é imprescindível configurar o Auto-Scaling Group desse cluster de máquinas EC2, que devem escalar para suportar a carga de containers. Ou seja, primeiro eu devo escalar os meus servidores EC2 para somente depois poder escalar as minhas tasks ou escalar as minhas aplicações que estão rodando em containers e que precisam também escalar automaticamente usando o serviço do ECS. Mas antes temos que escalar as máquinas EC2. Então são 2 tipos de escalas diferentes que precisamos gerenciar, um pouco mais complexo. Porém, em alguns casos, podemos precisar de um controle mais específico, como, por exemplo, serviços de machine learning, que precisam de servidores otimizados para CPU, que tem um CPU otimizado. Tasks que vão rodar programas de machine learning, o ideal é ter um servidor específico otimizado para de CPU. Mas você só consegue este controle no modo de cluster EC2, onde você escolhe qual máquina rodará as suas tasks. Além disso, neste modo, temos o ECS Agent, que vai buscar a sua imagem no ECR, vai conseguir provisionar as tasks nas instâncias EC2 e orquestrar essas tasks no seu servidor EC2. São máquinas especiais ou AMIs, imagens, especiais para ECS. Vamos ver isso também no nosso hands-on. Antes de criar nosso cluster e também nossos serviços e tasks, é importante criarmos nossas IAM roles, ou funções de acessos. Devemos criar 2 tipos de IAM roles: a EC2 Instance Profile e ECS Task Roles. A role que é do EC2 Instance Profile é usada pelo nosso ECS Agent,
que executa chamadas de API para os serviços do ECS. Ele vai enviar, por exemplo, logs do nosso container para o CloudWatch Logs. Ele baixa as imagens Dockers do serviço ECR e pode também precisar de acessos para o Secret Manager ou para o Parameter Store para acessar segredos ou parâmetros necessários para rodar os nossos serviços containerizados em ECS. Essa função basicamente controla o necessário para administrar o nosso cluster. Já o ECS Task Role é o que vai fazer as definições de acesso do nosso serviço, isso a nível de task, que permite que cada task tenha acesso a função ou serviços específicos. Por exemplo, que o nosso serviço acesse um S3, que um outro serviço, por exemplo, acesse um DynamoDB, e é importante que você defina IAM roles ou funções especificamente para cada serviço. Não crie uma genérica. Vamos supor que você tem 3 serviços ativos diferentes. Um precisa acessar um bucket, outro um DynamoDB e outro um serviço de SQS. São serviços completamente diferentes. Nunca crie uma função para compartilhar entre os 3, sendo que cada um só precisa de um acesso. Crie uma função para cada serviço com apenas o que esse serviço precisa de acessos. Na AWS chamamos isso de política do Least Privileges, ou menor acesso. Apenas o acesso necessário para executar aquela função. Após a definição do nosso cluster ECS, é quando podemos definir o nosso ECS Task, ou a nossa tarefa. Para executar containers do Dockers no Amazon ECS, você deve criar a definição de uma tarefa. Você pode definir vários containers e volumes dentro de uma única tarefa. A task que nós definirmos pode ser executada por um serviço, por um batch job, por um event bridge ou até por um step function. E nós definimos o que é uma task através de um arquivo JSON que deve rodar o nosso Docker Container. Dentro desse arquivo JSON, nós definimos o nome da imagem Docker, definições de porta, container ou host, memória e CPU, variáveis de ambiente, informações de rede, nossa IAM role e se vamos enviar logs para o CloudWatch Logs. Fiquem tranquilos, pois vamos ver todos os modos de executar uma task via ECS. Para executar jobs, para executar via Event Bridge, para ser reativo a eventos, ou até mesmo com Step Function. Assim vamos completar neste curso todos os modos de executar serviços na AWS. A partir da próxima aula, já faremos hands-on sobre o serviço ECS. Vamos começar a ver na prática como operar containers na AWS. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula teórica. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não deixem de se inscrever no canal e deixar a sua curtida e comentário no vídeo. Obrigado.